Sabe aquela emoção que consegue transformar amor em medo, assim, num piscar de olhos? Aquela força que às vezes leva alguém a checar o celular do parceiro ou sentir aquele nó no estômago por causa de uma simples mensagem? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo na psicologia por trás do ciúme. E para começar, essa citação do Dr. Robert Leahy, que é o autor do livro que está guiando a nossa conversa, já vai direto ao ponto. Ciúme não é só raiva, não é só insegurança. Essa colisão, sabe? Uma colisão trágica entre um amor que é muito intenso e um medo que é igualmente intenso. Então, o primeiro passo é entender o seguinte: sentir ciúme é normal. Não é uma falha de caráter, de jeito nenhum. É, na verdade, uma parte fundamental da experiência de ser humano. Vamos começar por aí. Para a gente entender como isso funciona na prática, vamos pensar nesses dois casos. Tem a Phyllis, que fica tomada pela raiva, pela ansiedade, só porque o namorado foi amigável com a esse. E tem o Steve, que age escondido, movido por uma desconfiança, sempre procurando por algo. As reações são bem diferentes, né? Mas a origem é a mesma. Uma emoção que meio que sequestra a nossa lógica. Mas afinal, o que é o ciúme? Bom, a definição diz que é o medo de que uma terceira pessoa ameace um relacionamento que a gente valoriza. E a palavra-chave aqui é ameaça. Muitas vezes não se trata do que é real, mas daquilo que a nossa mente teme que seja. E para a gente entender por que essa emoção é tão poderosa, tão visceral, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Porque as raízes do ciúme, olha, são muito mais profundas do que a gente imagina. Mas antes de ir adiante, vamos esclarecer uma confusão bem comum. Ciúme não é a mesma coisa que inveja. O ciúme é sobre o medo de perder algo que já se tem. Já a inveja é o desejo de ter algo que outra pessoa tem. Um é sobre ameaça, o outro é sobre comparação. É diferente. O ciúme parece uma coisa primitiva porque, bem, ele é. É um eco do nosso passado mais distante. Para os nossos ancestrais, num mundo com recursos escassos e perigos por todo lado, o ciúme não era um drama. Era, na verdade, um alarme de sobrevivência, que protegia a família e garantia a continuidade dos genes. E essa herança da evolução também moldou os gatilhos do ciúme de formas diferentes. Historicamente, a incerteza da paternidade tornou os homens mais sensíveis à ideia de infidelidade sexual. Já para as mulheres, a ameaça de perder recursos e proteção tornou a infidelidade emocional um gatilho muito mais forte. E olha que interessante, essa emoção é tão fundamental que não é só coisa de adulto, não. Estudos mostram bebês de 6 meses já demonstrando ciúme pela atenção da mãe. E quem tem bicho de estimação sabe bem, né? Cães, gatos, cavalos, todos sentem. É a prova de que esse instinto está muito, muito enraizado na gente. Certo. Mas se o ciúme é esse mecanismo de sobrevivência tão antigo, como é que ele se transforma em algo que pode destruir nossos relacionamentos hoje em dia? Essa é a questão central, né? Se sentir ciúme é normal, onde é que fica a linha que separa um alarme útil de uma força que é totalmente destrutiva? A linha é cruzada exatamente aqui, quando o sentimento vira ação. O problema não é sentir o ciúme, mas o que a gente faz com ele. Comportamentos como interrogar, espionar, tentar controlar, isso transforma uma emoção interna num verdadeiro veneno para o relacionamento. E para a gente entender como o ciúme nos leva a agir assim, a gente precisa olhar para dentro, para os mecanismos do que o autor chama de mente ciumenta. O Dr. Leahy descreve esse conceito de mente ciumenta. Pensa nela como um sistema de alarme interno que, quando dispara, sequestra a nossa lógica e nos joga num modo de ameaça constante. Esse sequestro mental acontece basicamente em 4 estágios, e entender como cada um deles funciona é o primeiro passo para conseguir desarmá-los. Tudo começa com as crenças centrais. São aquelas ideias que a gente carrega muitas vezes sem nem perceber desde a infância, sabe? Coisas como eu não sou bom o suficiente ou as pessoas sempre vão me abandonar. Elas são a base, o alicerce onde o ciúme vai ser construído. Essa analogia aqui é perfeita. Essas crenças são como óculos escuros que a gente usa sem se dar conta. E eles acabam colorindo toda a nossa realidade com tons de ameaça, de desconfiança. Logo em seguida, vem o que o autor chama de livro de regras interno. É tipo uma lista de expectativas super rígidas que a gente cria para o nosso parceiro. Regras do tipo, se me amasse de verdade, nunca acharia a outra pessoa atraente.
São verdadeiras armadilhas que praticamente garantem frustração e desconfiança. Depois, a mente começa a usar uns atalhos que distorcem a realidade. A gente tem a leitura mental, em que a gente já assume o pior sobre o que o outro está pensando. Ou a catastrofização, em que um pequeno atraso vira a prova de traição. É a nossa própria mente nos pregando peças. E por fim, para fechar esse ciclo, vem a ruminação. É quando a mente fica presa num loop, sabe? Repassando sem parar os piores cenários, revivendo dores do passado e imaginando traições futuras. É um motor que mantém a mente ciumenta ligada na tomada. Ok, então depois de entender esses 4 componentes, o que a gente faz com essa informação toda? A grande lição é esta: ter consciência é ter poder. No momento em que a gente consegue identificar o padrão em ação, a crença, a regra, a distorção, a gente ganha uma escolha. A gente não precisa mais ser só um passageiro nesse sequestro mental. E aqui está a ideia talvez mais libertadora de todas. Sentimentos não são fatos. Aquele impulso inicial do ciúme pode ser incontrolável. É um eco do nosso passado evolutivo. Mas a nossa resposta a ele? Essa sim. Essa é uma escolha nossa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão. A questão crucial, no fim das contas, não é se sentimos ciúmes, mas por quê? Quais são as regras e as lentes invisíveis que talvez, neste exato momento, estejam moldando a forma como cada um de nós vê o mundo e as pessoas que amamos?